entrar em tua casa. Maravilhoso é erguer as mãos pra ti. Maravilhoso é sentir a tua presença. A paz do Senhor. O programa Direção Certa começa hoje aqui no Parque Tarquínio, na cidade de Cascavel. E o nosso tema de hoje é sobre vida ministerial. E antes da gente começar, eu quero ler a palavra do Senhor em 1 Crônicas, o capítulo 17, o versículo 7, que diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te de trás das malhadas e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Eu vou pedir para a nossa irmã Cris fazer a nossa oração inicial para que o Senhor nos acompanhe nessa gravação. Amém. Deus, em nome de Jesus, diante dessa presença, Pai, que estamos, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui e nós queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença, no centro da Sua vontade. Venha nos dirigir, Senhor, no nome de Jesus, mais esse programa, as pessoas que vão ouvir esse programa, Senhor, vai de encontro de cada uma delas, no nome de Jesus. Amém. Bom, e hoje nós contamos com a presença aqui de um servo do Senhor. Ninguém melhor para falar sobre vida ministerial. Ele que tem 34 anos, é casado com a sua esposa Araceli, reside aqui em Cascavel e é o nosso pastor Ricardo Siqueira Campos. Amém. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, os jovens da igreja e a você que está em casa, no nome de Jesus, que você possa ser edificado com a palavra do Senhor. Amém. Então assim, para a gente começar, eu queria saber do Senhor, se o Senhor sempre foi evangélico, nasceu em berço evangélico, ou conheceu a palavra do Senhor depois, com quantos anos, como que foi essa sua vinda para o evangelho? Me conta um pouquinho aí desse princípio, desse começo. Certo, eu nasci praticamente em berço evangélico, mas aos meus 13, 14 anos, saí da presença de Deus, desviei da igreja de Deus. Desviar nunca tem... A gente nunca pode dar justificativa para um desvio, mas acaba se explicando. Infelizmente, no passado, as igrejas evangélicas, até hoje, às vezes a gente encontra muito isso, não tinha aquele suporte, seja para o adolescente ou seja para o jovem. E minha mãe ficou muito chateada, acabou saindo da igreja, eu acabei acompanhando, né? Desviei. Foi a pior coisa que eu fiz, porque ficar longe da presença de Deus, ficar fora da vontade de Deus é a pior coisa para a vida do ser humano. E fiquei até os meus 18 anos, quando eu regressei para a igreja. Foi aos meus 18 anos, e aí aos 18 anos eu recebi um chamado muito forte da parte de Deus, fui para a igreja, né, senti aquela necessidade de voltar à igreja de Deus, porque eu saía para buscar felicidade, para preencher o vazio do meu coração, e ali dentro, no mesmo desses lugares, eu comecei a não ter mais prazer de estar ali, porque eu começava a visitar a igreja, Deus começou a falar muito forte no meu coração, e aí aos 18 anos daí eu retornei para a igreja. Bom, o senhor retornou muito jovem, então, com 18 anos. 18 anos, com 18 anos de idade. Que tipo de luta ou dificuldade? Porque você voltou bem numa fase que os jovens querem curtir, querem festar, querem sair, querem namorar. E foi bem nessa fase que você teve que abrir mão dessas coisas, né? Para poder voltar para a igreja e receber esse chamado. Então, que tipo de dificuldade, as tentações que vieram e como você fez, né? Nesse sentido, para que você vencesse tudo isso? Dificuldade, houve muitas dificuldades, né? Como você mesmo falou, com 18 anos, o nosso corpo, a nossa carne, ainda mais se você é acostumado a sair, balada, essas coisas, existe uma guerra mesmo. É a carne daí versus o espírito, só que o espírito sempre ganha, né? Sim. A parte espiritual sempre vai sobressair se você cuidar da sua parte espiritual. Então, quando eu entrei para a igreja, aos 18 anos, eu queria culto. Eu ia na igreja, se estivesse de segunda a segunda, eu ia de segunda a segunda. Entendeu? Oração, jejum. E tem um versículo que eu sei que ele vai falar, o texto ele fala sobre oferta e tal, mas ele gravou muito forte no meu coração, que é aquele: o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, suprirá todas as minhas necessidades. Eu sempre ficava com isso em mente: não, meu Deus vai suprir as minhas necessidades físicas, emocionais. Então eu orava bastante, colocava sempre minha vida diante do Senhor e eu buscava muito.
eu buscava muito, eu gostava de orar bastante, entendeu? Tudo que fosse relacionado ao evangelho, eu queria estar presente. Porque eu sabia que se eu abaixasse a guarda, aquela velha natureza ia regressar, aquela velha natureza ia querer se sobressair novamente. Então eu tinha que vigiar sempre. Sim. Os jovens sempre têm que vigiar. Então por isso que a gente sempre aconselha as pessoas, mesmo quando estão jovens, eu te entendo porque eu passei pela tua fase. Entendeu? Não é fácil, seja para o jovem ou seja para a pessoa que tem 50 anos. Mas como há um apelo muito grande da mídia e do meio que vivemos para que o jovem erre, o segredo é: ore, vá muito à igreja, ouça muito a palavra, leia muito a palavra de Deus, porque é isso que te sustenta. É isso que te sustenta. Pastor, quando você voltou para a igreja, claro, se não foi do dia para a noite, para largar os costumes que você fazia, com certeza não foi fácil, né? Largar a vida que você fazia as coisas erradas para voltar a querer fazer as coisas certas, né? Não foi fácil. Assim, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas, por exemplo, a gente viu o apóstolo Pedro, ele demorou 3 anos e meio para converter direito, mas ele seguiu Jesus. No meu caso, eu tive uma decisão radical. E com isso eu não quero dizer que sou melhor que Pedro, muito pelo contrário, né? A gente sempre diz assim, eu sou o menor de todos. Então, se você for para prestar atenção na minha vida, no passado, eu tomei uma decisão radical. Eu cheguei para um amigo meu e disse, olha, a partir de hoje nunca mais você vai me ver bebendo e nunca mais você vai me ver em bagunça. A partir de hoje eu vou para a igreja, eu quero ser de Deus. E todo o meu esforço, toda a minha vida, a minha motivação se voltou para essas coisas. O que te fez ver que você queria ir para a igreja, que você queria buscar a presença de Deus? Vazio, porque na verdade todo jovem, quando a vida dele é só balada e bebida, no fundo, ele está procurando preencher um vazio que é do tamanho de Deus. Ninguém vai preencher, a bebida não vai preencher. Então eu fui procurar isso, eu vi que aquilo estava me fazendo infeliz, eu estava mentindo para mim mesmo. E quando eu fui e decidi ir, eu falei assim, a partir de hoje vocês não vão mais me ver em bagunça. E graças a Deus, aí orando, buscando, não foi fácil, né? Não foi fácil, de hipótese alguma, eu vou dizer, vai ser moleza, não é. Mas Deus supre todas as nossas necessidades, pode ter certeza disso. Pastor, o senhor teve ajuda de alguém nesse sentido, assim, para te dar apoio no começo, quando o senhor se converteu? Porque a gente sabe que muitas igrejas hoje, né, jovens entram e jovens saem e muitas vezes não recebem esse apoio, né, de ficar ali do lado, ajudando, orando, intercedendo, incentivando a pessoa. Você teve esse... Tive apoio. Na época eu lembro, tinha um grupo de jovens, os jovens, né, sempre apoiavam, irmão, não falta no culto e todas essas coisas. A única coisa que a gente tem que entender é que vai chegar uma altura na nossa vida cristã que a gente não vai conseguir viver com a fé dos outros, né? Você vai ter que aprender a andar sozinho também. Mas houve o apoio, eu fiz amizade com as pessoas, eu acho que isso é muito importante também para você, jovem que está nos ouvindo. Você ir lá e criar novas amizades, fazer novas amizades, interagir mesmo. Não ir só por ir. Tem que ir na igreja, mas interagir com as pessoas. Pastor, mas estou esperando alguém interagir comigo. Faça o contrário. Se alguém não vem interagir com você, você deve interagir com as outras pessoas. Peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu tenho certeza que sempre Deus vai levantar alguém para te ajudar. Sempre Deus levanta. E foi nessa época que o senhor recebeu o chamado? E como é que foi essa experiência? Deus falou contigo, falou que o seu ministério, o seu chamado seria pastorear uma igreja, pastorear ovelhas? Como que foi? Na verdade, o meu chamado foi meio rápido, vamos assim dizer. Quando eu entrei para a igreja, eu estava com uns 18 anos. Quando eu retornei ao evangelho, eu tinha 18 anos. Aos 20 anos, Deus falou no meu coração que eu iria pertencer ao ministério. E Deus teve um chamado para mim para outro ministério, aos 20 anos de idade, 2 anos depois. Para pensar, eu era só músico, eu era ministro de louvor. E de repente Deus vem e fala, a partir de hoje você vai cuidar de igreja. Foi uma revolução na minha cabeça. Quando o pastor Isaías veio de São Paulo, com essa revelação de Deus, eu ainda conversei com ele, eu falei, respeito a revelação que Deus lhe deu, só que eu preciso ter confirmação disso, porque imagina, de músico a pastor, e isso foi em 30 dias eu tive que resolver minha vida.
Então, eu deixei bem claro que Deus precisava falar comigo. O pastor Isaías, eu lembro até hoje, ele disse assim, olha, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que crê sem ver, mas se você quer ver, Deus vai te mostrar. E nesse tempo, Deus falou de diversas formas comigo. Falou em profecia no monte, com os irmãos do ministério que eu pertencia. Ninguém entendeu nada, mas eu entendi. Porque Deus falou no português bem claro. E eu consegui entender qual era a resposta. Ninguém entendeu, eu entendi. Nos cultos, sonhos, revelações, ministração da palavra, falava muito comigo. Eu falava, meu Deus, é isso aí, não tinha como escapar. Então eu pedi para Deus para ver. E quando Deus confirmou, eu sabia que se eu não obedecesse a voz de Deus, veio muito forte no meu coração. Eu pedi para ver, Deus me falou. Então agora, se eu não aceito, até aquilo que eu não tenho me lhe é tirado, né? Como diz a Escritura. Então, foi muito forte, foi muito impactante. Aí eu tive muita dificuldade na questão seguinte. Hoje a minha esposa, na época nós já éramos noivos. Então para pensar, eu tinha que resolver minha vida em 30 dias, deixar de ser só músico para ser pastor. Tinha o meu noivado que estava em jogo. Era um risco, eu podia perder a pessoa com quem eu casei hoje. Como ensinar as pessoas foi outra grande dificuldade. Eu pensava assim, meu Deus, você é pastor, aqui eu toco. Lá eu tenho que ensinar e tudo que me perguntarem eu tenho que saber responder, porque as pessoas vão depender de um conselho, né? Talvez o que eu vou aconselhar pode salvar ou pode destruir alguém através de um aconselhamento. Então a minha preocupação foi muito grande nesse sentido. Foi um grande desafio e eu disse para Deus, Deus, eis-me aqui. O Senhor sabe das minhas limitações, sabe que eu preciso aprender, mas eis-me aqui. Se é o Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. É isso aí que eu ia te perguntar, inclusive, porque por ser um pastor tão novo, aos 20 anos, já receber essa revelação de Deus, né? O senhor enfrentou alguma forma de preconceito quanto às pessoas de fora, Muita. por ser um pastor novo, ou críticas que o senhor possa ter recebido, ou talvez ainda até receba, por não ser um pastor cabecinha branca, né? As pessoas não respeitam muito isso, né? Pastor novo. Não, isso é realidade. Geralmente só o pastor mais velho que tem a unção, né? Que é o cara, né? O pastor mais novo já... Não, isso infelizmente é verdade. O preconceito contra o chamado ministerial, quando você ainda é novo, isso aí é muito grande. Na época, há 13 anos atrás, então imagina. Já fui chamado de pastorzinho, colocaram uma criança para cuidar da igreja. Nossa, tantas coisas que não vale a pena a gente ficar comentando aqui também. Mas houve muito preconceito, perseguição, houve muita perseguição também, mas muita perseguição. E não foi fácil. Teve pessoas que criticaram, pessoas que talvez até hoje, porque eu saí do ministério e fui a outro ministério, e eu deixei bem claro, porque eu tinha um monte de amigos, e eu queria que Deus me mostrasse se fosse a verdade. Tanto quando eu saí pela porta. Eu pedi a bênção, né, da pastora para me poder sair. Falei, olha, estou indo, porque eu creio em mais coisas, né? Então eu estou indo, no nome de Jesus, saí pela porta, não levei ninguém comigo. O diabo nunca vai poder acusar a congregante em Cristo, porque ela surgiu de contenda, nunca, porque não levei ninguém comigo. Mas o preconceito houve, e até hoje há, né? Porque nós somos novos, nosso ministério é um ministério, se você for ver a média de idade, é uma média nova, né? O pessoal é novo e cabeça nova, vamos assim dizer também. Nada contra as pessoas que têm mais idade, porque tem pessoa que é jovem e tem cabeça mais retrógrada, vamos dizer assim. Tem pessoas que, né, têm mais idade e têm uma cabeça com visão, né? São pessoas de visão. Então eu sofri muito preconceito, muita perseguição, ao ponto de eu não poder visitar muitas vezes alguns irmãos, porque senão já iam dizer que eu estava tentando tirar a ovelha de lá, ou roubar a ovelha de lá, ou alguma coisa nesse sentido. Então houve muita perseguição, sim. Por exemplo, questionamentos assim, como é que ele vai aconselhar sobre vida conjugal se ele é tão novo assim? E eu aprendi com Jesus, olha, Jesus, eu tenho 34 anos, Jesus morreu com 33. Então as pessoas não param para pensar que Jesus era novo, muitos dos discípulos de Jesus eram bem novos. Se você for pegar a Bíblia Sagrada e for analisar sobre a questão de idade, você vai ver que muitos foram para o ministério novo.
Infelizmente, existe preconceito no nosso meio, evangélico mesmo, sobre a questão da idade. Existe. Sofri com isso, sofri. Tive muita decepção com isso, sim. Mas nada com que o tempo não apague. Até porque cabelo branco não é sinal de sabedoria, né? Até no livro de Tiago diz que se alguém falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E você buscou isso. Porque naquele começo ali, como o senhor disse, né? O senhor teve uma dificuldade de, meu Deus, como é que eu vou agora aconselhar, ajudar as pessoas, né? Então você buscou isso, né? Você buscou um estudo, lendo na palavra, livros, você se dedicou para que você também tivesse conhecimento, né? E Deus lhe deu, porque era um desejo teu também. Na verdade, o meu, eu não, sabe, eu não tinha aquela coisa assim, Deus, eu vou ser pastor amanhã. Não tinha isso no meu coração. Eu só queria servir no lugar onde eu estava. E aí Deus fez além. Só que quando eu aceitei, Deus falou muito forte no meu coração, houve as revelações e Deus confirmou para mim, aí eu assumi aquilo. Quando eu assumi aquilo, eu falei assim, então Deus, então eu preciso ser sábio, eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso buscar conhecimento, porque, volto a dizer, se for para ser, a Bíblia fala que o pastor é guia, se for para mim ser um guia das pessoas, eu tenho que guiar certo. Eu tenho que aconselhar certo. Então, sempre a minha maior preocupação foi em guiar as pessoas corretamente no caminho de Deus. Porque quando eu encontrar Jesus, eu não quero olhar para trás e ver alguém perdido por incompetência minha. Entendeu? Então, nessa parte eu me cobro muito. Na questão de estudar, na questão de orientar, na questão de ensinar. Porque eu acho que isso é o meu dever. Se eu atendi o chamado de Deus, eu aceitei esse chamado de Deus, é o meu dever ensinar correto, ensinar bem, instruir bem. E para isso a gente foi estudar bastante daí, né, Tiago? E nesses 14, são 14 anos então, né? Agora vai fazer 14 anos. 14 anos. Que estou falando do ministério. De ministério aí. Já se decepcionou? Já teve uma grande decepção com alguém? Porque a gente sabe que várias ovelhas entram, ovelhas saem. Às vezes você conta com uma pessoa e daí a pessoa te dá as costas, você não pode mais contar com ela. Várias. E como que é lidar com esse tipo de decepção, de sentimento? Na verdade, a gente sempre diz assim, pastor, ele sempre está em tribulação. Ou ele está entrando em uma, ou ele está saindo de uma tribulação, né? Ou ele está entrando numa tribulação. Está sempre intercedendo por alguém. Geralmente a tribulação dos outros. Então a gente sofre decepção, sim. Sofre tristeza, sim. O pastor é ser humano, chora. E o mais difícil, talvez, na vida pastoral, e aqui eu quero fazer até vamos dizer assim, uma revelação e até mandar um recado para quem é membro de tudo quanto é igreja, aí que está nos ouvindo. A maior dificuldade de um pastor é encontrar, às vezes, amigos dentro da própria igreja. Alguém com quem desabafar, com alguém porque não é fácil. Para pra pensar, você tem, de manhã você faz um funeral, um culto fúnebre. À noite você já está contente porque o irmão recebeu uma bênção. Então é uma mistura de sentimentos diários que não é fácil lidar com isso, entendeu? Aí vem as decepções também, porque você vai lá com amor, você ganha a pessoa para Jesus, você investe, faz o discipulado com ela, isso aqui vai dar um grande líder, vai te ajudar, vai ser uma bênção, e de repente a pessoa sai. Acontece. De repente sai falando contra. Acontece. Só que eu aprendi uma coisa, o ministério não pode parar. Minha vida ministerial não pode parar. Se um decepcionou e saiu, deixou triste, eu tenho que ser rolo compressor. Eu tenho que continuar entendendo que tem um monte de pessoa que depende também das ministrações, daquilo que eu vou falar segundo a palavra de Deus. Então a decepção, ela existe, faz parte, a decepção faz parte da vida, né? Mas nada como a decepção para te ensinar a viver também. Então tudo isso acaba sendo bagagem, e pessoa que quer ser pastor, quer ser líder e não quer se decepcionar, meu irmão, procura outra coisa para fazer na igreja, porque acontece, as pessoas são falhas, a gente está lidando com o ser humano, hoje são gratos, amanhã pode ser ingrato, hoje te ama, amanhã pode não te amar mais, mas faz parte. A igreja é cheia de pessoas falhas, né? Não é igual pastor, né? A igreja é composta de ser humano, então a gente tem que entender isso daí também. O teu inimigo de ontem, a pessoa que falava mal ontem de você, amanhã vai ser um membro dessa igreja, você vai ter que amá-lo. Aquele que fez o mal para você ontem, ela vai entrar na igreja e você vai ter que amá-lo.
Isso é vida cristã. Então, se Deus me chamou para ser pastor, eu entendi que, primeira coisa, eu tenho que entender que eu tenho que amar. Amar, independente se vão me fazer o bem, se vão me agradar, se vão obedecer, se vão desobedecer, se vão me ouvir, se não vão me ouvir. Eu tenho que amar. Talvez isso seja mais difícil, né? Amar o próximo, né? Às vezes a pessoa que está te ferindo, está te fazendo mal, e você ali tem que amar, e tem que ajudar a pessoa, está ali do lado, aconselhar, né? Eu tive muita decepção no começo do ministério, muita decepção, porque eu tinha muitos amigos, cristãos, amigos. Então chegou a hora assim que o pastor que estava comigo, inclusive ele era meu avô, o pastor Sebastião Rufino, tinha 55 anos de evangelho, mais de 50 anos de evangelho, mais de meio século de evangelho. Só que ele tinha um pouco de dificuldade física já por causa da idade dele, já estava com seus 80 anos. Então minha grande dificuldade, e ele ainda chorava, ele falava assim que, poxa filho, eu queria ter um pouco mais de virtude física para poder te acompanhar. Só que eu ficava feliz porque eu sabia que ele estava me cobrindo de oração, e ele sempre me dava os conselhos. Mas minha grande decepção no começo foi porque nessas horas você vê que tem um monte de, não sei se a gente pode dizer amigo cristão, mas ninguém depois, né, ou se oferece para dizer, oi, posso orar com você? Eu vim aqui para orar com você. Isso me decepcionou demais no começo. Foi algo que eu tive que tratar com Deus, mas foi algo que eu tive que eliminar a tristeza logo do meu coração, porque eu não poderia viver um ministério triste, porque eu precisava ajudar pessoas que estavam vindo para a obra. Mas a decepção houve no começo do ministério, com amigos que podia talvez ter dado um apoio. Houve durante o ministério, vai haver daqui para frente? Vai! Agora, a gente tem que saber ultrapassar isso. As decepções, elas existem para ser ultrapassadas, né? A tristeza existe para ser vencida pela alegria. A decepção também ela existe até para você ver quem é quem, com quem você pode contar e com quem você não pode contar também. Sim. Já que você falou e tocou nesse de alegria, deixar essa pergunta mais para o final, mas já vou fazer agora, então. Qual a maior alegria que um pastor pode ter na sua vida ministerial? Ver as pessoas aceitando Jesus e obedecendo a palavra de Deus. A maior alegria de um líder é quando ele aconselha a pessoa aceita Jesus e essa pessoa depois faz aquele discipulado, aprende a palavra de Deus e pratica, permanece. A maior alegria de qualquer pastor, eu acredito, estou falando por mim, mas talvez sendo a voz de muitos pastores, é quando a igreja lhe ouve. Porque a Bíblia mesmo diz isso, né? Que se o ministro for fazer a obra de Deus gemendo, que proveito vai ter? Que proveito tem para a igreja? Que proveito tem para aquele membro? Ele fazer o próprio pastor dele, vamos dizer assim, entristecer, gemer, porque ele prega e as ovelhas não ouvem. Então a maior alegria do pastor é ver as pessoas sendo salvas, restauradas, libertas completamente. Entendeu? Você vê com uma pessoa que estava na prostituição, na homossexualidade, nas drogas, na bebida, casamento arruinado, vem para a igreja, aceita Jesus, você aconselha e aquela vida é transformada. Nada no mundo pode pagar essa alegria. Nada paga. Que bom. Outra coisa, o senhor sempre foi da obra? Não. No começo o senhor teve que dividir assim, o seu tempo com o seu trabalho secular. Sim. Você trabalhava num escritório. Sim. E dividir o tempo ainda com a obra, né? De aconselhar as pessoas, de tirar tempo para isso e tirar tempo também para sua família, para sua esposa Araceli, né? E como que foi conciliar tudo isso? Antes de ficar só na obra do Senhor, trabalhar só para Jesus? Foi uma loucura, na verdade, né? Porque assim, eu trabalhei 16 anos no escritório de contabilidade, foi meu primeiro emprego, entrei lá com 17 anos. Foi isso. Tudo aconteceu muito precoce nessa Eu entrei com 17 anos lá e eu fiquei 16 anos trabalhando nesse escritório. Desses 16 anos, 12 anos eu fiquei trabalhando no escritório e depois das 6 da tarde cuidando da igreja. Então era uma loucura, assim, era uma correria total, porque eu tinha que trabalhar até às 6, depois das 6 os dias de culto tinha os cultos, os dias que não tinha culto eu tinha que visitar os membros, discipular, ganhar novas almas, e tinha construção da igreja ainda. E eu tinha que construir minha casa e ao mesmo tempo dar tempo à minha esposa, e aí tenho que agradecer a Deus pela mulher que Ele me deu.
porque suportar tudo isso, entender tudo isso, tivemos muita dificuldade, não foi fácil para ela, nem para ela entender o meu chamado, porque ela não queria casar com pastor em hipótese alguma. E aí eu era só músico e de repente Deus me faz pastor, entendeu? Foi muito difícil para ela entender isso aí, não foi fácil, eu entendo que não foi fácil para ela. E eu honro a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida dela, porque não foi fácil para ela também. Então era assim, era escritório, 12 anos, nós estamos agora aí, vamos fazer praticamente 14 anos de ministério. Desses 14 anos de ministério, 12 anos, eu tive que conciliar a minha vida no escritório de contabilidade e igreja, vida dos membros e construção da igreja, tudo isso ao mesmo tempo. Então foi muito corrido, não foi fácil. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque Deus me deu chefes maravilhosos também na época, foi uma bênção para minha vida, foram assim, pais mesmo, sabe? Foi uma bênção para minha vida, mas não foi fácil, não foi fácil. Conciliar tudo não foi fácil, não é fácil até hoje, mas Deus dá graça. É que tem que dividir, né? A sua vida pessoal com a vida dos membros, né? Porque você acaba se envolvendo de uma certa maneira na vida de todo mundo, né? E daí, acho que dividir isso, né? E ainda arranjar tempo para sair com a esposa, ou para visitar a mãe, o pai, né? Que é a diaconisa Eunice e o irmão Israel, que são os seus pais, né? Que fazem parte da nossa igreja, né? A diaconisa Eunice, né? Sobrar tempo para visitar eles, né? Para conversar, ter esse tempo de sair, esse tempo... Porque o pastor também precisa de ter um tempo para si, né? Um tempo de lazer, um tempo para descansar, para fazer suas coisas, né? Para sair com a esposa e jantar, né? Fazer alguma coisa diferente, né? Até para que o seu relacionamento se mantenha sempre feliz ali. Nisso eu devo muito para minha esposa ainda, na verdade, né? É porque o ministério ele é novo. A gente fala 13, 14 anos, mas o ministério é novo comparado com igrejas históricas, né? O ministério é novo. Avançamos muito, graças a Deus. Mas nisso eu devo muito para ela ainda. E a igreja tem muitos projetos ainda. Então não é fácil conciliar, não é fácil. Não é fácil. Porque qual a grande dificuldade do começo de ministério novo? Porque no começo você tem que fazer tudo. Teve épocas que eu tive que tocar, cantar, ao mesmo tempo mexer na mesa de som e depois largar tudo e pregar. Então formar outros líderes é muito difícil, demanda muito tempo, às vezes vai anos. Então tudo isso daí não foi fácil, conciliar não é fácil muitas vezes até hoje. Mas a gente tem que dar tempo para tudo, porque se a minha casa falir também, aí eu não vou ser bom ministro, porque não adianta nada. Se eu deixar minha casa falir, como é que eu vou poder governar a igreja de Deus? Então não tem como. Então eu tenho que conciliar, tenho que dar o meu jeito de conciliar, tenho que tirar tempo para mim. Às vezes a grande dificuldade que eu falei, que às vezes o pastor precisa de muita amizade na igreja, por causa disso também. Sempre tem que estar coberto de oração. Porque às vezes ele ora para todo mundo e esquece de orar para si mesmo. Não dá tempo para orar para si mesmo. Então isso é uma grande dificuldade quando é início de obra, início de ministério. Acontece muito isso na vida do pastor também. Mas a gente tem que tentar conciliar tudo. Com a graça de Deus a gente consegue. Conseguindo. Que dentro. Em nome de Jesus. Eu queria entrar no assunto sobre a nossa igreja, né? Nós fazemos parte aqui da Igreja Congregante em Cristo, aqui em Cascavel. Se você quiser visitar, vai ser muito bem recebido. Em relação a isso, eu queria saber como que surgiu o Ministério Congregante em Cristo, né? A Igreja Congregante em Cristo aqui em Cascavel. Como que foi a história, como que surgiu, como que começou tudo isso? Às vezes as pessoas ficam até curiosas, mas por que o nome da igreja é Congregante em Cristo? Isso. Até assim, a gente tem o maior orgulho cristão, vamos dizer, no bom sentido da palavra, de dizer que as pessoas falam, mas se é do Ministério X ou Y. Não, porque se saísse do Ministério X ou Y, a base daquela igreja seria daquele ministério a qual eu pertencia. E isso não acontece no nosso ministério. É uma mescla. Tem gente que eram de diversas igrejas, pessoas ímpias, pessoas que não conheciam Jesus, pessoas de N religiões, né? Então, como surgiu a Congregante em Cristo? Houve a revelação de Deus na cidade de São Paulo, na vida do pastor Isaías. Só que o pastor Isaías não queria nem saber de ser pastor. Ele não queria ser pastor. E ele começou a congregar com a família dele na sua casa, na sua residência. E as pessoas começaram a vir, pedir conselho, começou a fazer aqueles cultos domésticos, né? Aquelas reuniões em casa. E aí as pessoas, não, pastor, tem que abrir a igreja. Eu falei, não, primeiro eu não sou pastor, segundo, eu não vou abrir igreja. Não, tem que abrir igreja. Eu falei, não, gente, nós só estamos aqui congregando em Cristo.
nós só estamos aqui congregando em Cristo. E aí foi, quando deu o culto, tinha 60 pessoas, e aí veio a revelação de Deus, ele veio para Cascavel, conversou comigo e com o pastor Sebastião, aí é tudo aquilo que eu falei, relutei, quis ouvir a voz de Deus para me ter certeza do meu chamado, porque a pior coisa é uma pessoa ir para a obra sem crer no chamado que ela tem. A posição, o cargo, o título, a função dela pode até matar ela se não for no tempo de Deus. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E o pastor sempre falava assim, nós só estamos aqui congregando em Cristo, congregando em Cristo, congregando em Cristo. E aí ficou o nome, provando que nós, até o nome da igreja, era um sinal de que não se tinha o desejo de abrir uma igreja. É porque Deus quis, estava no coração de Deus e foi irresistível daí. E aí surgiu o nome Congregante em Cristo, porque nós estávamos apenas congregando em Cristo. E aí surgiu o Ministério Congregante em Cristo. A visão ministerial do ministério é voltar a ser como a igreja primitiva, na fé, no amor, na palavra e na comunhão. Então nós estudamos bastante. Quando surgiu o ministério, eu conversei com o pastor Isaías, eu deixei claro uma coisa. Pastor, eu não quero nada de comida pronta, porque fulano prega ou ciclano prega, eu vou pregar. Se está na Bíblia, amém. Então o que nós fizemos? Fomos analisar todas as doutrinas bíblicas, estudar todas as doutrinas bíblicas que se pregavam por aí, os termos teológicos, para saber se aquilo era de Deus, se não era, se era coisas mitológicas apenas ou se realmente eram bíblicas. Então, o nosso ministério tem muito essa visão. Ok, então nós vamos fazer agora aqui um bate-bola, um rapidinho aqui de perguntas e respostas com os jovens da Congregante em Cristo, todo mundo querendo fazer pergunta para esse homem abençoado aqui. E vamos começar então. Vai lá, Cleber, qual é a sua pergunta? Pastor, em questão do nosso ministério, você sabe que a gente tem bastante projeto em questão desse programa dos jovens, a rádio web, sobre os estúdios da igreja. Você tinha alguma noção, alguma visão que isso tudo ia acontecer no nosso ministério, todas essas portas de bênçãos que Deus está abrindo? Certa vez me perguntaram assim, o senhor sabia que isso tudo ia acontecer? Eu falei sim. Porque se você não tiver visão e não tiver trabalho, você não chega também, né? Você tem que ter alvo. Se acontecer rápido ou a proporção que está acontecendo, não. É porque a Bíblia diz que Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A ideia de fazer um programa para os jovens é porque nós vimos a necessidade do jovem ter um canal, uma voz na televisão, na rádio, onde a gente pudesse falar a linguagem deles, para eles, e pudesse também entender a dificuldade que eles têm e poder dar essa consultoria espiritual, vamos dizer, para que os jovens pudessem se fortalecer. Então nós sempre entendemos, a nossa igreja, graças a Deus, sempre foi uma igreja de muita visão. As pessoas, desde a construção da igreja, falam que nós éramos loucos, porque fazer uma igreja de 440 metros quadrados para 4 pessoas, mas eu sempre disse, nós não vamos ficar em 4, nós não vamos ficar em 4 pessoas, nós vamos crescer. E nós queremos edificar os jovens, por isso nós construímos 2 estúdios na igreja para televisão, construímos a rádio web, ilha de edição, estamos comprando equipamento, para quê? Porque nós queremos alma, queremos que todo esse maquinário sirva para edificar a vida da igreja. Nós queremos levar a igreja até os lares e até a vida dos jovens. Então, respondendo, se nós acreditávamos que íamos chegar nisso, sim. Quando? Deus sempre nos surpreende. E tem nos surpreendido, graças a Deus. E qual é a visão do pastor para daqui 10 anos no nosso ministério? Tem algum projeto já? Na verdade, assim, os projetos sempre tem. A gente sonha muito alto, né? A gente tenta sonhar os sonhos de Deus. Deus é grande. Nós temos muito desejo um dia estar na televisão aberta, na TV aberta também, né? Temos visão para ter um lugar só da igreja, onde a gente possa ter lugar para retiro, convenção mesmo, forte, muito bem estruturado, para a gente sempre estar fazendo ministrações, fazer acampamento com os jovens. Nós temos todas essas visões, projetos nós temos muito. Assim, minha cabeça não para. Às vezes até eu tenho que dar uma freada, porque para tudo isso a gente precisa também da condição financeira. Mas eu sei que tudo no tempo de Deus, os outros projetos que virão, Deus vai dar condição da gente fazer, porque nós estamos pensando no reino e na restauração de vidas mesmo, né? Pastor, como que é para você assim, se é casado, mas não tem filho, e aconselhar as pessoas que são casadas e têm filho,
e não tem uma pressão pelo fato de você não ter filho e querer aconselhar o filho dos outros? Como que é? Não, graças a Deus, assim, no nosso ministério nunca tive dificuldade quanto a isso. Até porque o médico, ele não precisa passar pela enfermidade para saber como é que cura, né? Ele estudou para aquilo. Então a Bíblia, ela ensina tudo. A Bíblia, ela aconselha desde a vida conjugal, sexual, vida da criança, adolescente, jovem, ela ensina tudo. Ela ensina tudo. Então nós vamos dar um aconselhamento, é segundo a palavra de Deus. Então, graças ao bom Deus, nós conseguimos aconselhar crianças, jovens, adolescentes, maridos, esposas, casamentos em beira de divórcio. Graças a Deus, Deus tem restaurado. E uma coisa muito forte do nosso ministério é o ministério de aconselhamento. Pessoas têm chegado com depressão, síndrome do pânico, e através do aconselhamento, da oração e do acompanhamento, Deus tem livrado. Então, volto a repetir, a pessoa não precisa, o médico não precisa ficar doente para saber como curar. Ele estuda para isso. E na questão bíblica, Deus, através da sua palavra e através da sua revelação mesmo, Deus acaba nos instruindo para poder ajudar essas pessoas. Então, graças a Deus, nunca tive dificuldade. No nosso ministério, nunca tive dificuldade nessa questão. E quem diz que eu não tenho filho? Eu tenho um monte de filho dentro da igreja, né? Espirituais, mas eu tenho. É verdade. Uma pergunta que eu quero fazer, a gente viu que você tem já 14 anos em frente ao ministério, que não é fácil, passou por várias dificuldades, teve vitórias também. E a gente pode observar que tem várias igrejas que os pastores que estão em frente ao trabalho, eles visam muito ganhar alma, ficam fazendo um monte de campanha, nada contra as campanhas, mas o que é assim, pela Bíblia, os pastores vão ter que dar conta desses membros. E o que a gente pode observar que os pastores, eles não estão preocupados com a vida espiritual do membro, mas assim, em quantidade. Qual que é a tua opinião referente a esses pastores que estão preocupados em quantidade e não em qualidade? Olha, você acabou de dizer, todo pastor vai ter que dar conta diante de Deus das suas ovelhas. Todos. Eu não gosto de ministério, não vou dizer assim, não estou falando das pessoas, estou falando do estilo de ministério, que é baseado apenas em campanha. Fazemos campanha na nossa igreja? Amém. Só que eu não fico visando assim, não, tem que encher de gente aqui, lotar de gente. Até porque é o seguinte, eu quero ver pessoas sendo transformadas, eu não quero só volume. A quantidade é importante, porque são pessoas que estão sendo resgatadas do mundo para Cristo. Mas discipular é o principal da igreja. Eu acho que está faltando hoje nos ministérios. Discipulado. Hoje as pessoas estão batizando sem nenhum aconselhamento, sem nenhuma instrução bíblica, sem nenhum estudo bíblico. Simplesmente vão lá e batizam. Eu costumo dizer, estão tomando um banho só, porque não estão tendo essa instrução. Eu não gosto de ficar falando do ministério dos outros, então vou falar qual a maneira que o nosso ministério procede. A pessoa entrou, aceitou Jesus, ela vai ter acompanhamento, vai ter a visitação, tem grupos para visitar, tem grupos de intercessão, tem ali antes do batismo é passado uma série de estudo para a pessoa antes dela batizar, para ela ter convicção daquilo que ela crê e para ela aprender a palavra de Deus. Então eu acho que instruir e fazer com que as pessoas que aceitem a Jesus permaneçam em Jesus é o grande dilema das igrejas evangélicas. Então a gente tem que cuidar. Eu fico preocupado quando um ministério só pensa em quantidade e não pensa em restaurar a vida das pessoas. Isso me deixa preocupado. Como pastor, eu também não estou aqui para tampar o sol com a peneira, não estou aqui para dizer que o nosso ministério é melhor do que o ministério do outro, mas se eu puder dar um conselho para todos os meus amigos pastores, é discipulado, discipule, porque é isso que vai manter a pessoa firme na fé e permanecendo na igreja de Deus, né, na doutrina de Cristo. Em questão de aconselhamento para todos que estão como nascendo na fé, aceitando Jesus, em que o Senhor aconselha a gente, jovem, que estão nos assistindo, sobre a questão de ter aceitado Jesus, estar nascendo agora na fé? Orar, congregar, adorar, ler a Bíblia, isso são os pilares. São os pilares de toda a vida cristã. Se você negar qualquer um desses pilares, foi sua vida espiritual. Foi. E
Nós temos que ir para a igreja, primeiro porque somos pecadores. Entender que precisamos ser salvos. E depois, com certeza, a bênção de Deus vai vir. Então, até respondendo, continuando na resposta que a irmã Cris, naquela pergunta que a irmã Cris fez, nós temos que entender que a bênção, ela vai ser acrescentada. Só que nós temos que entender que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. E o jovem ou aquele que está nascendo na fé tem que entender isso. Ele precisa se firmar em Cristo. Não só levantar a mão dele para aceitar Jesus, ele precisa permanecer em Jesus. Eu acho que esse é o grande segredo. E para isso é necessário que a igreja esteja preparada para discipular, para ajudar, a liderança esteja preparada para discipular, formando novos líderes, porque eu acho que essa é a grande missão, o grande dilema daqui para frente na igreja evangélica e nos ministérios. Amém. Bom, eu queria agradecer então a você, pastor. Amém. Eu que agradeço. Dedicado esse tempo em estar aqui de tarde junto conosco, gravando aqui, fazendo o programa, né? Para que todos conheçam a história desse grande homem, desse grande servo de Deus, e conhecer um pouquinho mais também sobre a Igreja Congregante em Cristo, no qual todos nós fazemos parte. A nossa igreja fica na rua Frei Maximiliano Kolbe, aqui no Pioneiros Catarinense. Faça-nos uma visita, você vai ser muito bem recebido. Temos culto de quarta-feira, sexta-feira, sábado de manhã nossa escola bíblica abençoada. Temos um culto à noite também no sábado, no culto no domingo. Tem vários dias aí que você pode tá tirando para que você venha nos conhecer pessoalmente, conhecer os projetos da nossa igreja, conhecer esse homem de Deus aqui, e que toda essa experiência de vida aqui, de sabedoria, possa ficar na sua vida e possa de alguma maneira te ajudar para que você se firme no caminho do Senhor. Quem sabe você aí tenha o mesmo chamado de Deus para ser pastor, para ter um ministério, para ser um grande líder na obra do Senhor. Que fique então como exemplo a vida desse grande homem. E nós encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a todos os jovens que estiveram aqui, muito obrigado. E que você fique sempre ligadinho no nosso programa, para que você sempre ande na direção certa. Tchau, tchau.